Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Cris Almeida e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu quero falar de uma das coisas mais simples e também mais importantes da nossa vida: água. Como você já deve saber, 70% do nosso corpo é constituído de água. E na medida que uma pessoa vai envelhecendo, esses níveis de água vão naturalmente diminuindo. Uma pessoa mais idosa tem a pele mais ressecada, a voz fica mais áspera, os cabelos vão caindo exatamente por isso, porque a quantidade de água no corpo está diminuindo. Mas não é somente o nosso corpo que é constituído de água. Na verdade, essa proporção de 70% é bem interessante. Hoje nós sabemos que 70% de nosso planeta, o planeta Terra, também é constituído de água e não de terra. E se você quiser viver em harmonia com o planeta onde você vive, um bom começo seria que a proporção de água existente no seu corpo fosse a mesma proporção de água existente no seu planeta. Além disso, estudos produzidos pelo cientista japonês Masaru Emoto mostram o quanto a água pode ser influenciada pelas vibrações externas. Ele fez experiências do tipo, pegou uma garrafa com água e colocou a água para ouvir música de baixa qualidade. Espera aí, Cris Almeida, a água não tem ouvido. Como é que a água vai ouvir música de baixa qualidade? Eu explico. Na verdade, ouvir música barulhenta é apenas uma forma de dizer. Ele colocava aquela garrafa de água num ambiente com bastante barulho, com música de baixa qualidade, muito ritmo agitado e deixava aquela água ali por um tempo. É claro que a água não ficava ali dançando, mas a água dentro dessa garrafa interagia com a vibração deste ambiente mais barulhento. Por outro lado, numa outra sala, uma outra garrafa de água, ele colocava uma música ambiente mais tranquila, uma música mais relaxante, uma música barroca, uma música clássica. É como se a água estivesse num spa. E então essa segunda água ia interagindo com essa música ambiente, essa música relaxante, etc. E então o que aconteceu? Aconteceu que a primeira água que estava na garrafa dessa sala mais barulhenta foi congelada e depois, analisando os cristais de gelo no microscópio, essa água mais barulhenta ficou com uma característica mais ou menos parecida com o que você vê aqui na tela. Isso é realmente uma coisa incrível, porque como poderia a água se moldar às influências externas? Depois, a segunda água também foi congelada, foi avaliado os cristais desta água congelada no microscópio e o formato desta água, ou melhor, dos cristais dessa água, era completamente diferente da primeira água. Eram muito mais harmoniosos, muito mais bonitos, com uma aparência muito mais interessante. Agora, cá entre nós, se 70% do seu corpo é constituído de água, não seria bem interessante você ficar mais atento à qualidade sonora ou à qualidade vibracional que o seu próprio corpo anda recebendo? Você prefere que as células de água do seu corpo tenham essa aparência ou essa aparência? Mas agora, a falta de água no seu corpo pode trazer vários efeitos nocivos. Veja só. Pele ressecada, unhas mal formadas ou quebradiças, cãibras e formigamentos pelo corpo, principalmente nos braços e nas pernas, tendinites, bursites, artrites, artroses, inflamações musculares. E olha que esses sintomas acontecem apenas quando os níveis de água do seu corpo diminuem um pouco. Eu não estou falando aqui de casos de desidratação ou alguma coisa parecida. Eu estou me referindo a você que passa grande parte do seu dia sem tomar água e quando sente sede fica entupindo o seu corpo com refrigerante ou alguma porcaria parecida. E se o seu corpo fica mais tempo sem água, a acidez da sua boca, ou seja, o seu pH, também vai ser alterado, causando problemas de afta, problemas na sua gengiva, é verdade. E a lista de desgraça não para por aí. Laringite, faringite, amidalite, esofagite, gastrite, intestino preso,
fezes secas, hemorroidas ou fissuras anais, urina mais escura, que é sinal de que seu corpo está com problema, acompanhada de infecções urinárias e tudo mais. Talvez você esteja se perguntando: mas Cris Almeida do céu, como é que um médico nunca me falou uma coisa dessa? Na verdade, existe uma chance de nem mesmo seu médico saber dessas coisas. Mesmo porque você vive numa sociedade capitalista que tem um interesse muito grande que você não tenha contato com essas informações. Simplesmente porque existe muito dinheiro envolvido nesses problemas. Pense, por exemplo, em quantos milhões e milhões de dólares as indústrias de cosméticos não faturam vendendo aqueles óleos e aqueles cremes para hidratar a sua pele. Além disso, vai te trazer outros problemas como dermatite, coceiras no corpo, no pescoço, no tronco, espinhas e também queda de cabelo. Mas a falta de água não afeta apenas o seu físico. Se você é mulher, por exemplo, e hidratar corretamente o seu corpo com água, saiba que as suas crises de TPM serão muito mais amenas. Isso porque a falta de água no seu organismo aumenta o descontrole emocional, reduz a sua capacidade de memória e também dificulta o seu raciocínio. Daí você entende então por que adolescente, principalmente na fase do vestibular, fica tudo danado. Em vez de beber água, eles preferem entupir o corpo com refrigerante, que em vez de hidratar o corpo vai ser uma bomba de açúcar no organismo, e na ilusão de que estão hidratando o corpo, estão se tornando ainda mais desidratados. Enfim, a simples falta de água no seu corpo é responsável por uma lista enorme de problemas que, se eu ficasse relatando aqui, esse vídeo ficaria muito longo. Só para fechar: enxaqueca, dor de cabeça, complicações no pâncreas, trazendo problemas de diabetes, cálculos renais, problemas nos órgãos dos sentidos como visão ou audição, problemas degenerativos, até mesmo alterações na coluna vertebral, como por exemplo a hérnia de disco, podem ter sido causados pela falta de água no corpo. Mas Cris, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Meu amigo, muito simples. Beba água. Agora, não é apenas bebendo água que você vai deixar o seu corpo hidratado. Você também pode aumentar o seu consumo de frutas e de legumes. Isso também vai ser excelente para a hidratação corporal. Porque, caso você não saiba, as frutas e os legumes são excelentes fontes de água. Então, todas as vezes que você estiver interessado em comer uma bolachinha, um salgadinho ou mascar um chiclete, come uma fruta. Isso vai ser uma excelente substituição e você ainda vai estar hidratando o seu corpo. Ou beba água. Claro, você não precisa se tornar um aquário ambulante, engolindo um tsunami de água o tempo todo para poder hidratar o seu corpo. Não é afogando as suas células que você vai resolver o seu problema, mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não bebe a quantidade de água necessária ao longo do dia. Como eu trabalho na minha própria casa, eu posso a toda hora que eu estou aqui trabalhando, no computador, etc., de hora em hora eu me levanto, vou lá na cozinha, pego um copo de água, bebo e está resolvido o meu problema. Mas se você trabalha fora, por exemplo, no escritório, leva uma garrafinha de água e de tempos em tempos vai molhando os seus lábios, mantendo os seus lábios sempre hidratados. Você não precisa ficar bebendo água o tempo todo, mas mantenha os seus lábios hidratados. Isso será uma forma de você perceber se o seu corpo está também ou não hidratado. O que eu quis mostrar nesse vídeo é que às vezes a solução para você ter uma saúde equilibrada é muito mais simples do que você imagina. Então agora, pegue o seu copo de água e brinde comigo. Saúde! Eu sou Cris Almeida, sucesso, água e felicidade para você! Olha só, pessoal, enquanto você está tomando o seu copo de água, inscreva-se aqui no meu canal. É só clicar no botão de inscrever-se. Além disso,
deixe o seu joinha e deixe o seu comentário aqui. Você bebe água ao longo do dia ou você não gosta de beber água? Qual é a importância da água para você na sua vida? Deixe o seu comentário, eu vou gostar muito de saber qual é a sua opinião sobre esse assunto.